Olá, estudantes do nono ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. O tema da nossa aula é representação real e simbólica das cores. Portanto, nós vamos falar hoje a respeito das cores, mas não apenas da cor como pigmento, né, da cor como luz, mas da cor com esse significado, com essa simbologia que ela representa. Tudo bem? Bons estudos! Nesta aula, estudaremos a representação real e simbólica das cores como elemento expressivo da composição visual. Esse estudo, sobre a representação das cores possibilita analisar os elementos constitutivos das artes visuais de modo a ampliar argumentos na apreciação de diferentes produções artísticas. Então, nós poderemos ampliar esse olhar, encontrar argumentos que de apreciação, e também de interpretação dessas produções artísticas. Ok? Ao falar sobre as cores, devemos levar em consideração essa relação com a luz. Então, a luz do sol contém todas as cores. Conforme o horário do dia ou a época do ano, ela pode ser percebida de modo diferente. No entardecer, percebe-se uma luz avermelhada, e em uma manhã de inverno ela parece azulada. Então, nós observamos já essa relação aí da luz e essas mudanças que ocorrem. Mas essas variações também acontecem com a luz artificial. Alguns tipos de lâmpadas emitem luz esverdeada e outros emitem luz amarelada, por exemplo. Então, nós temos essa variação também aí de acordo com o tipo de luz. Então, essa luz nós no dia a dia encontramos em casa, nas ruas, essa mudança. Você vê o farol de um carro, a cor que ele consegue emitir, quando ele reflete essa luz, os postes, a luz que você tem em casa. Então, ela modifica a tonalidade, modifica essas cores. A percepção que temos das cores depende da luz que ilumina o objeto e do modo como ele a reflete para os nossos olhos. Desse modo, entende-se que um objeto branco é aquele que refletiu todo o espectro de luz. E o que seria espectro de luz? É a faixa de emissões eletromagnéticas que são visíveis ao olho humano e que varia do vermelho ao violeta. Nós temos aí um exemplo fácil de todos identificarem, é o arco-íris. Nós conseguimos identificar essas faixas, essas emissões eletromagnéticas. Então, essa variação nas cores, que vai do vermelho ao violeta. Já um objeto preto é aquele que absorveu todas as cores, em um fenômeno que também é compreendido como ausência de luz. Então, nós encontramos aí essa questão aí da ausência de luz, quando usamos cores, usamos os pigmentos. Então, nós vamos adicionando as cores sobrepostas e elas vão fechando essa luz, porque nós temos as cores, o magenta, o cian e o amarelo, são cores transparentes. Mas à medida que você vai adicionando e você vai criando outras cores, elas vão fechando e vão causando essa ausência de luz. Tudo bem? As cores se comportam de modo distinto quando se apresentam na forma de luz ou na forma do pigmento, que dá cor às tintas. Essas diferenças podem ser observadas quando manipulamos uma imagem na tela de um computador ou celular, que é a luz, e depois a vemos impressa em uma folha de papel, pigmento.
Então, você pode fazer essa comparação, observar as cores que você consegue definir e a luminosidade que ela traz na tela do computador, na tela de um celular. E quando você imprime, você observa que acontece uma diferença aí. Né? As cores elas não ficam com a mesma tonalidade, né? Com essa luminosidade. Porque aí envolve essa questão da luz, né? Na tela e os pigmentos na mistura dessas cores. Tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre cores pigmento. Entre as cores pigmento, temos diferentes sistemas, como o CMYK, usado, por exemplo, nas tintas de impressoras, cujas cores primárias são amarelo, azul cian, também chamado de ciano, e magenta. No entanto, tradicionalmente no campo das artes visuais, utiliza-se o sistema RGB, com as cores vermelho, amarelo e azul. Quando misturadas, essas cores dão origem a outras cores, as cores pigmentos secundárias. Em ambos, a combinação das três cores primárias dá origem a diferentes tons de cores, de acordo com as proporções utilizadas na mistura. Então, quando você faz essa mistura da cor primária, né, as cores primárias, você vai adquirindo a cor secundária, né, ou as cores secundárias. E também vai, de acordo com a proporção que você utiliza, você vai mudando essa tonalidade, certo? E o que seria a tonalidade? É a qualidade de uma mesma cor nas suas diversas variações. É possível, por exemplo, montar uma escala de azul que vai do azul mais claro ao azul mais escuro. Então, a tonalidade são essas variações das cores. Tudo bem? Da combinação de uma cor primária com uma cor secundária, obtém-se uma cor terciária. As cores primárias, secundárias e terciárias formam o círculo cromático. Com ele, é fácil perceber os pares de cores complementares, ou seja, contrastantes, que costumam ser usadas para dar mais movimento a uma imagem, por exemplo. Nós encontramos, né, nessa estudo sobre as cores, o círculo cromático, que faz essa mistura, né, apresenta essas cores, né, as cores primárias, secundárias, terciárias, né, e a relação delas. Também é possível ver as cores análogas ou harmoniosas, isto é, que dão uma sensação de continuidade e podem ser usadas para criar paletas de cores mais homogêneas. Então, paleta de cores é o conjunto de cores escolhidas para uma determinada composição visual. Então, você faz uma sequência de cores, né? Então, uma paleta de cores, né? São essas cores escolhidas fazendo essa composição visual. Círculo cromático. Nós temos aí um gráfico com a numeração e as cores correspondentes. Então, ao lado, você vai encontrar as cores primárias, que são as de número 1, 2 e 3. Observem que nós podemos fazer aí, ligando essas cores, fazer um triângulo. Então, todas as cores aí, todas essas combinações, vamos dizer assim, desse círculo cromático, você pode fazer essa relação ligando os números e forma um triângulo. Então, as cores primárias nós temos o vermelho, o amarelo, o azul. Nas cores secundárias, laranja, verde, roxo ou púrpura. Nas cores terciárias, nós temos o vermelho alaranjado, o amarelo esverdeado, né, ou cor de limão, né, como queira chamar, violeta azulado, amarelo alaranjado ambar, o azul esverdeado, né, que também é chamado de azul turquesa, e o vermelho arroxeado, que é a cor de vinho.
Então, nós temos essas cores indicando, né, a classificação delas. Círculo cromático representa cores complementares. Então, vocês vão observar aí também essas setas, indicando cores complementares. O que são isso? São as cores que contrastam. Então, você vai observar aí que o 1 e o 5 são cores que contrastam. Nós temos o 2 com o 6, são cores também contrastantes. E o 3 com o 4, mais duas cores contrastantes, certo? Então, essas cores são contrastantes. E as que estão próximas a elas, veja as outras setas ligando, são as cores análogas. Então, perceba que as cores complementares, elas estão em posições opostas no círculo. E as cores análogas são as cores vizinhas a essas cores. Tudo bem? Vamos falar agora sobre o contraste e a harmonia que ocorre entre as cores. Então, como é que isso ocorre e qual o efeito que causa? A organização das cores em uma composição visual pode ser contrastante ou harmônica. Quando fazemos uma composição com cores muito diferentes entre si, como as cores complementares, estamos trabalhando o contraste, que ajuda a destacar as cores usadas e a dar efeitos como estabilidade, assimetria, exagero, variação, entre outros. E a simetria, o que seria, é quando não está simétrico, né? Ou podemos dizer que está desigual, essa combinação. Nós temos aí 3 exemplos de uma composição com contraste de cores complementares. Temos o mesmo desenho com cores complementares, né? E essa combinação que nós vimos no círculo cromático antes, o verde com o vermelho, o roxo com o amarelo e o laranja com o azul. Então, nós encontramos aí esse contraste entre as cores. Tudo bem? Para se acentuar a percepção das figuras, muitos artistas utilizam as cores contrastantes básicas em seus trabalhos. Temos, portanto, aí as cores amarelo com roxo, azul com laranja e o vermelho com o verde. Então, são essas as cores contrastantes básicas. A utilização da combinação dessas cores possibilita a criação de uma infinidade de sensações e percepções visuais que se relacionam diretamente com a forma, né, a figura e o fundo. Observe nas imagens a seguir essas combinações e veja como as cores influenciam a nossa percepção das formas. Então, observem como essa alteração, né, da imagem, essa alteração do fundo, como dá uma percepção diferente, né? Muitas vezes até relacionada ao tamanho, né? Dá a impressão que essa imagem ela sobressai, dependendo das cores, né? Dessa mudança de cor, de tonalidade. Observe agora como a cor do fundo muda a percepção que temos da figura. Então, nós temos aí as 3 figuras iguais, com as mesmas cores. Mas essa mudança do fundo, né? Então, nós poderíamos fazer essa relação aí com a mudança de luz, né? Ela altera um pouco as cores e a percepção também que nós temos dessas cores. Ok? E o que seria a harmonia? A harmonia, no entanto, pode ser obtida com elementos que apresentam semelhanças,
como ocorre com as cores análogas, por exemplo. Ao utilizarmos tonalidades próximas em conjunto, podemos explorar a variação de tons de uma mesma cor ou o escurecimento ou clareamento gradual de uma cor, criando composições harmônicas, que podem ajudar a transmitir aos observadores informações como equilíbrio, simetria, simplicidade, suavidade, estabilidade, entre outras. Então, observe essa imagem aí de um guarda-sol. Como nós encontramos essa harmonia, né? Essa tonalidade das cores, né? Então essa suavidade que vai acontecendo com essa mudança gradual, né, das cores. As cores influenciam psicologicamente os seres humanos de várias maneiras e são mais ligadas à emoção do que propriamente à forma. Por exemplo, se várias figuras coloridas forem mostradas a um grupo de pessoas, essas pessoas se lembrarão mais facilmente das cores do que das formas delas. Então, quando escolhemos uma cor, devemos ter em mente que estamos lidando com um elemento de estímulo imediato e que essa cor escolhida provocará diversas reações em seus observadores. Reações essas que podem ser positivas ou negativas, dependendo da sua utilização. Nós observamos, principalmente hoje em dia, o uso das cores, né, até na terapia, né, o uso das cores no marketing, né, o uso das cores em um logotipo. Então, elas são utilizadas de uma maneira que é bem estudado aquele processo, tentando compreender qual é o estímulo, né, que essa cor vai provocar no observador, né, no cliente. Então, você vai encontrar isso em várias áreas, né, não só nas artes, mas principalmente relacionada aí a comportamento e relacionada a comércio também. Você verá nos próximos slides o significado cultural e psicológico das principais cores. E observe e reflita. Será que essas cores podem influenciar escolhas e gostos? Ou quais são as cores que você mais gosta, né? Que você mais se agrada e talvez ela traga um significado para você. Né? E você, com esse estudo, vai começar a compreender, poxa, verdade, essa cor ela traz essa sensação, né? Ela desperta em mim essa sensação. Né? Por isso que eu gosto ou eu não gosto dessa cor. Bom, como eu disse, nós teremos aqui uma tabela, né, várias cores, né, e essa representação que elas trazem. Eu não vou ler especificando cada uma, mas vocês poderão acompanhar os slides. Eu gostaria de destacar aqui, né, porque também a relação das cores, ela traz essa influência também dependendo do local, né? Então não quer dizer que o significado vai ser o mesmo em todos os lugares. Né? Você tem um exemplo aí mesmo do preto, né? O que ele representa. Então trazendo ali essa última palavra, representa luto no Ocidente. Já a cor que representa o luto, né, no Oriente é o branco. Então você observa que existe essa mudança. Né? Claro que, dependendo do país, dependendo da região, pode haver essas mudanças de significado. Tudo bem? Bom, temos aqui as atividades, né, de acordo com o que nós vimos durante a aula.
Ok, pessoal? Bom, por fim, as referências, né, o material que foi pesquisado na produção dessa aula. Desejo que todos tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.